Olá, nós vamos falar sobre a estrutura da norma, né, do direito internacional privado, né, e os elementos de conexão. Inicialmente, então, as normas indiretas, né, são aquelas que meramente são indicativas, né, qual seria então o direito aplicado, né. Essas normas, então, têm, por definição, indicarem quais são os elementos, né, de conexão internacional que vão ser admitidos, né, pelo Estado. E o elemento, então, de conexão é aquele fato, né, social ou jurídico, né, considerado legítimo pelo direito para conectar o sujeito ou a situação, né, que realmente esteja existindo, jurídica, às normas do direito internacional privado, né? E também fazer, né, a previsão de acordo com normas de outro Estado. As normas indiretas, né, e elas têm duas partes, tá? A primeira dela que seria unilateral, né, onde somente um único Estado decide, né, conforme a sua legislação. Aqui no Brasil nós temos a LINDB, né, que utiliza esse tipo de quando há conexão internacional, que está precedida, né, ao Código Civil. Ela é de 1942, mas já foi bastante atualizada. E também com relação às bilaterais, né, onde há a aplicação de uma ou mais normas, né, do direito, né? E a própria LINDB, quando há essa situação, ela decide, né, qual delas seria a melhor utilizada. O objeto de conexão, então, descreve a matéria, né, que vai ser da norma indicativa. Nós temos que o juiz, né, pode estabelecer a qualificação, né? Os elementos de conexão seria, então, essa outra parte indispensável, né, da norma indireta, que vai ser determinada para o direito, né, direito aplicável. Então, é importante, né, que para a determinação do direito, que nós consigamos, né, relacionar o elemento de conexão sempre ao objeto, né, que foi enquadrado e apropriado na norma conforme informam a própria LINDB, né? A questão da qualificação, então, às vezes não é tão fácil, né, você qualificar, porque muitas das normas indiretas são, de uma maneira assim, geral, genérica, né, mas é bem possível que nós consigamos determinar, né, o local onde vai ser decidida aquela ação, né? Essa qualificação ela pode ser de primeiro grau, né, quando a qualificação tem por referência, né, ou no caso, o objeto da conexão, principalmente na chamada lex fori, né? A lex fori seria a lei do local, né, onde o juiz do foro, né, vai fazer a aplicação. E de segundo grau, quando o objeto está previsto numa norma, né, de direito internacional privado de outro Estado. Aí vamos verificar qual delas que vai poder ser utilizado, né? Nos elementos de conexão, nós temos a descrição lá no artigo 9º, né? E, primeiramente, nós vamos falar sobre o Estatuto Pessoal da Pessoa Jurídica, que nós temos duas teorias. A chamada teoria da incorporação, né? Ou seja, o local onde a pessoa jurídica está constituída, e da sede social, né? Onde tem lá a sua matriz, principalmente no caso. Aqui no Brasil nós adotamos essa primeira, né, a primeira parte lá que seria onde está sendo constituído, né? Depois o objeto, né, está com relação ao estatuto, né, da pessoa física, obedece à nacionalidade, conforme nós vimos, né, que é esse vínculo afetivo que as pessoas têm com o Estado. Pode ser também o domicílio, né, o local da residência habitual, né? Normalmente é essa que se utiliza hoje, né? A nacionalidade tem perdido espaço em função de que, né, como eu falei, o mundo é uma aldeia global, né, e as pessoas estão ou podem estar em qualquer lugar do mundo, né? Depois, em relação ao regime jurídico dos bens, né, normalmente é onde está localizada a coisa, né? E em função disso que aí então seria tomada a decisão naquele caso em concreto, né? Nas obrigações extracontratuais, né, o Brasil adotou a princípio, né, o chamado local do delito, né? Onde tem acontecido o delito, o Brasil adota, né, esta legislação, né?
E autonomia de vontade, né, seriam as atividades que as próprias pessoas podem pactuar, né? Você pode pactuar, por exemplo, se casou no Brasil, regime de bens aqui no Brasil. Se você for residir em outro estado e lá o regime for diferente, você pactua lá, né? Então, cada local você tem a forma de fazer o pacto, né, o contrato. Só para nós realizarmos assim uma revisão, os elementos de conexão seriam então o território, a nacionalidade, né, o domicílio, que é o principal, a vontade das partes também vale, o lugar do contrato, a lex fori, né, ou a lei do juiz onde vai aplicar, e também pode ser a questão religiosa, né, a religiosa, alguns costumes tribais podem ser utilizados. Tá? Ficamos por aqui hoje então.